Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco da minha trajetória no jiu-jitsu. Muitas pessoas têm comentado e me perguntado isso, como que eu comecei e outras coisas assim. Eu acho que devido ao fato de eu ter começado tarde e também pelo fato de eu ter largado minha profissão primária para tentar viver dando aula de jiu-jitsu, dando aula, competindo, viver do esporte, né? Então acho que isso gera curiosidade, então hoje eu vou fazer o vídeo falando sobre isso. Vamos lá, vamos começar. Então, o meu nome é Paulo Alves Magalhães Filho, eu nasci no dia 2/5/78, tenho 39 anos atualmente. Eu nasci na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, aqui próximo de São Paulo, mas eu morava na cidade de Tremembé, uma cidade um pouco menor, também no Vale do Paraíba, do lado de Taubaté. Eu sempre fui envolvido com esportes, desde criança, e eu morava no interior, né, na cidade de Tremembé, como eu falei. Como eu era do interior, eu sempre tive um estilo de vida mais saudável, porque no interior é mais costume isso, é natural pra gente, pra quem é do interior, se alimentar bem, ter contato com a natureza, fazer esportes, não depender tanto de carro. Então é natural. Então eu sempre tive um estilo de vida saudável e sempre me interessei por esporte, porque no interior isso também é muito natural. Então toda a minha infância foi praticando esportes. Eu joguei basquete muito tempo, até cheguei a quase um nível semi-profissional, que não dava dinheiro nenhum, então eu resolvi abandonar, né, e me dedicar mais à minha profissão, que é a profissão de tecnologia, né? Eu já tinha feito o colégio técnico de tecnologia, fui me aprofundando, resolvi me dedicar à minha profissão. Quando as pessoas me perguntam sobre gás, o que eu faço para manter o gás, para ter gás, uma das coisas que eu sempre falo, o crucial para o seu gás, eu acho que tem uma parte genética envolvida, mas tem muito a ver com o seu estilo de vida e principalmente o seu estilo de vida desde a sua infância, adolescência e tudo mais, que é quando você está fechando o seu lastro fisiológico, que praticamente vai definir o que você vai ser fisicamente para o resto da vida, ou pelo menos se vai ser fácil para você se manter em forma depois dos 40 anos, por exemplo. Então eu acho que o meu gás, a minha disposição, força física, eu acho que eu devo à minha infância e ao início da minha vida, que foi sempre com muito esporte, muito ar livre, muita alimentação saudável. Isso eu mantenho até hoje com um hábito, não é para mim uma tortura manter esse hábito, para mim é muito natural ter um estilo de vida saudável, alimentação saudável, dormir cedo, faz parte da minha personalidade, da minha natureza ter esse estilo de vida. Com mais ou menos 23 anos, eu não sei precisar, eu mudei para São Paulo. Eu mudei para São Paulo porque eu trabalhava numa pequena empresa lá na minha cidade, Tremembé mesmo, de tecnologia, e um amigo meu tinha acabado de ir para São Paulo, fez um teste numa empresa, e ele sempre me falava, pô, você tem que ir para São Paulo, você faz muito bem isso aqui, pô, os caras lá não têm o conhecimento que você tem. E de tanto ele me falar isso, eu resolvi um dia ir até essa empresa que ele já estava trabalhando e fazer um teste lá. Eu fiz um teste, o cara gostou de mim, o nome da empresa é Abu Framework, a empresa existe até hoje, eu acho. Então eu fiz o teste, acabei ficando na empresa, daí eu resolvi me mudar para São Paulo. No início foi meio difícil, tá? Só que assim, eu cheguei em São Paulo e já resolvi ir para Santos. Porque tinha um fretado, tinha um cara que trabalhava lá que era o Jairão, falou, não, mora em Santos, você vai gostar mais, você pega o fretado. Eu passava horas no fretado todo dia, mas valia a pena. Eu morei em Santos de 3 a 4 anos, não sei precisar também, mais ou menos 4 anos eu fiquei em Santos. Daí depois voltei para São Paulo e fiquei definitivamente em São Paulo. Eu cheguei a casar, eu casei até com 28, 29 anos eu casei. E foi aí que começou a minha história com o jiu-jitsu. Porque quando eu separei, meu casamento durou muito pouco. Quando eu separei, eu resolvi fazer o jiu-jitsu porque eu sempre tive vontade de fazer o jiu-jitsu. E um pouco antes de casar, eu estava quase fazendo jiu-jitsu, mas a minha futura esposa ou ex-esposa agora
Na época ela, não quero isso, esse negócio de agarração. Eu peguei e não continuei com a ideia. E beleza, esqueci o jiu-jitsu. Daí quando eu separei, eu falei, eu tenho que ocupar minha cabeça com alguma coisa. Eu não vou ficar fazendo... Eu não sou de balada, de pegação, de sair pegando mulher, de beber. Não faz parte de mim isso. E eu queria ocupar minha mente. E muito tempo atrás, quando eu jogava basquete ainda, quase eu entrei no jiu-jitsu. Eu até comprei kimono. Foi nos anos 90 isso daí. O jiu-jitsu, ele tava lá na minha cidade, ele tava começando a ganhar popularidade. Até o Macaco tinha montado uma filial lá e tinha todo um pessoal que lutava já lá. E hoje em dia esse pessoal, a maioria é faixa preta, a maioria são conhecidos meus e alguns são amigos, outros até jogaram basquete comigo, são faixas pretas de jiu-jitsu. Então, por essa época que eu desperdicei, cheguei até a comprar kimono na época. Por essa época que eu desperdicei, não comecei a fazer jiu-jitsu. Depois a vontade de eu fazer que foi impedida porque eu ia casar, tá? E na época, quando eu separei, eu resolvi começar o jiu-jitsu. Foi daí que eu comecei. E o interessante é que quando eu comecei o jiu-jitsu, quando eu decidi fazer o jiu-jitsu, o que eu fiz? Eu fui lá no Brás. Primeiro eu fui na internet e comecei a pesquisar sobre jiu-jitsu, ler, entender as coisas, eu era nem faixa branca tava pesquisando, devia ter pesquisado muita coisa errada, mas isso eu acho muito válido. Eu sempre fui autodidata, eu gosto de aprender coisas novas, até atualmente eu tô tentando melhorar o meu inglês, e tô fazendo isso sozinho, e eu até minha profissão, aprendi muita coisa sozinho. O TI é uma profissão de autodidatas, né? Enfim, eu fui lá no Brás, comprei 16 metros quadrados de tatame de 40 milímetros, peguei um quarto da minha casa, fiz tudo isso no mesmo dia, pedi para um porteiro me ajudar, eu tirei uns móveis lá de um quarto, forrei o quarto com tatame, comprei uma bola daquelas bolas de pilates, porque eu tinha visto umas coisas na internet, o pessoal usava essas bolas para treinar, comprei essas bolas, comecei a fazer alongamento e exercícios de emborcada. Eu nem sabia que era emborcada, mas eu percebia nas coisas que eu via de jiu-jitsu, todo mundo ficava de cabeça para baixo. Então eu falei, eu não quero me machucar. Desde o início eu já estava prevendo isso. Eu quero começar esse esporte, porque eu já tinha uma experiência com basquete, né? Eu fui, como eu disse, quase semi-profissional de basquete. Então eu já tinha uma experiência com esporte e falei, não, vou me preparar antes para eu não me machucar. Eu já fazia muita musculação, eu conhecia bastante o meu corpo. Eu fui... E eu também importei um livro do André Galvão, que eu tenho até hoje, que chama Drill to Win, que é um livro de vários exercícios do jiu-jitsu. E eu comecei a fazer esses exercícios em casa sozinho. Eu não procurei uma academia. Eu fiquei um mês em casa fazendo esses exercícios. Não era jiu-jitsu. Era uma minha pré-preparação para entrar no jiu-jitsu. Eu queria entrar já meio que preparado fisicamente, com mais alongamento. Eu sabia que eu estava há anos fazendo só musculação. Daí eu peguei e fiz isso, fiquei lá mais ou menos 30, 40 dias, foi bastante tempo, mas não chegou a 2 meses, fazendo esses exercícios do André Galvão, do livro dele, vendo vídeo na internet, fazia um monte de coisa lá na bola de pilates, comprei outras coisas, comprei borracha, fazia um exercício com borracha, eu fazia um monte de maluquice lá no meu quarto. Daí mais ou menos 1 mês, 40 dias depois, na academia onde eu fazia musculação tinha jiu-jitsu. Quem dava aula é o professor Carlos Chum, na parte da noite, e de manhã era o professor Alex Constantino. Os dois eram de equipes diferentes. O Alex da Lotus e o Carlos Chum, o Carlão, era da Barbosa. E eu comecei a fazer primeiro à noite, porque eu não queria atrapalhar meu treino de musculação que eu fazia meio-dia. E o outro treino de jiu-jitsu era meio-dia. E pra mim a musculação era o foco, assim, eu queria ser forte, definido, trincado. Eu era bem mais pesado, bem mais forte. E o meu negócio era bodybuilding. E o jiu-jitsu ia entrar com uma recreação pra eu ficar com aeróbio melhor e tudo mais. Começou assim. Comecei a fazer aula lá com o Carlão à noite. E eu era muito forte, eu já tenho uma característica de ter bastante força, não só pelo fato da musculação. A força acho que é uma coisa genética também, e tem a ver também com um pouco de compreensão de movimento. Você conseguir exteriorizar a sua força e não fazer força para dentro. Com o tempo eu fui transferindo essa força para o jiu-jitsu e foi melhorando. Então eu fui lá fazendo o jiu-jitsu com o Carlão,
E eu tô tentando resumir, tá, pessoal? Fazendo jiu-jitsu com o Carlão. Só que daí eu falei, pô, eu quero treinar mais. Eu já vim do esporte como basquete, eu sei o que é necessário para você ficar bom em alguma coisa. Você precisa treinar, praticar drill, praticar exercício sozinho. O interessante do basquete é que é um esporte coletivo, mas você consegue treinar sozinho para ficar bom. O jiu-jitsu é um esporte individual, mas você até consegue treinar sozinho, mas para ficar bom você precisa de um parceiro, você precisa de pessoas. É muito louco isso, muito interessante. Então, eu falei, pô, eu quero ficar bom, preciso treinar mais. Daí o que eu fiz? Eu comecei a fazer musculação em outro horário, mais no fim da tarde, antes do jiu-jitsu da noite, em dias alternados. Incluí o sábado e domingo para minha musculação e comecei a fazer o jiu-jitsu segunda, quarta e sexta, meio-dia e terça e quinta à noite com o Carlão. E às vezes sábado eu fazia à noite com o Carlão também. Eu estava treinando jiu-jitsu todos os dias, mas o meu objetivo ainda era musculação, eu era forte lá na musculação. Daí chegou um momento que eu falei, esse jiu-jitsu, eu já estava meio que insatisfeito com a situação do país, eu estava meio estressado com a minha profissão, e eu estava, pelo fato do fim do casamento e tudo mais, eu estava pensando em muitas coisas, sabe? Tipo, filosofando sobre a vida e falando, será que eu quero ficar a minha vida inteira trabalhando com tecnologia, sentado num banco, passando meu dia inteiro num banco, depois de X anos eu vou olhar e falar, eu fiquei milhares de horas sentadas no mesmo lugar, comendo no mesmo restaurante. Eu tava me questionando muito essas coisas. Então eu pensei comigo, falei, eu vou transformar o jiu-jitsu em profissão. É possível fazer isso. E comecei a me dedicar mais a partir quando eu tive essa ideia. Eu ainda era faixa branca. Daí eu falei, se eu quero crescer no jiu-jitsu, eu preciso ir para a matriz dessa equipe. Por que eu pensei isso? Porque quando eu jogava basquete, eu fui até um certo nível, só que eu não consegui evoluir mais, porque eu fiquei preso lá no interior, entre aspas. Eu teria que ter expandido os meus conhecimentos, ido para lugares onde tinham mais atletas, onde o esporte estava explodindo, que era São Paulo no caso, eu estava lá no interior. E eu competia muito contra atletas de São Paulo. E eu acabei não tendo coragem de fazer isso. E normalmente a gente tem coragem quando é mais novo, né? E mais velho eu fui criar coragem. Eu não falei a idade. Quando eu comecei jiu-jitsu eu tinha 33 anos de idade. Minha primeira aula. Então eu fui lá e, preciso ir pra matriz. Voltando, preciso ir pra matriz. Daí eu comecei a treinar na matriz do Barbosa, mas eu não abandonei lá a minha aula com o Alex, nem a aula com o Carlão. Só que não estava dando tempo para fazer a musculação direito e eu gostava da musculação. Daí eu tive que abandonar o Alex e o Carlão. Conversei com eles. O Carlão eu não abandonei porque ele era Barbosa e eu só fui para a matriz do Barbosa, né? Mas eu tive que abandonar as aulas dele, abandonei as aulas do Alex. Mas eu nunca esqueci dos dois, foram os meus dois primeiros professores. Eu treinei com eles cerca de 8 meses a 1 ano. E não esqueço deles nunca, me ajudaram muito. Fui lá pro Barbosa, pra matriz. A partir daí é que eu comecei a treinar. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!